9h48, a gente chega para falar de economia com os dados do CAGED do mês de fevereiro, apontando um crescimento de carteiras assinadas aqui em Campinas na comparação com janeiro ou mesmo em comparação a fevereiro do ano passado. O setor de serviços liderou e a construção civil perdeu posição em relação às contratações do comércio. E quem vai analisar para nós esse cenário? Eliane Rosandiski, professora de economia da PUC, sempre está com a gente aqui para esses comentários e análises. Temos motivos aí para comemorar nesse saldo positivo do mês de fevereiro? Bom dia, Eliane. Então, bom dia Sandra, bom dia Felipe, bom dia ouvintes da CBN. É sempre legal falar com vocês e principalmente trazer boas notícias, né? Eu acho que o mês de fevereiro, ele acabou surpreendendo quando a gente compara até no mesmo período do ano passado, mesmo fevereiro do ano passado, né? E como você disse, setor de serviços, todas as atividades apresentaram um segmento, um crescimento aí considerável. Eu só faria uma pequena ponderação, não querendo jogar água fria na nossa comemoração. Poxa. Mas nós tivemos um fevereiro de 4 semanas. Isso nunca acontece, porque o carnaval foi terceirizado para março. Então, quando a gente tem esse fenômeno aí, o que você vai ter? Você vai ter um movimento aí de contratação de pelo menos mais uma semana de um bom desempenho aí, né? Então, eu acho que, claro que isso não explica tudo, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração esse fevereiro atípico. E aí vai empurrar, digamos, algo positivo para o mês de março. Eu espero que a gente não tenha um reflexo ruim por ter tido, teoricamente, uma semana menos em março, né? Eu não sei se isso vai ser compensado, porque, na verdade, nós temos 2 efeitos aí acontecendo, né? Que é esperado até para março. É que a economia está começando a apresentar alguns sinais de enfraquecimento por conta de um cenário muito conturbado. Nós estamos tendo toda a política americana aí que está desorganizando muito as estratégias das cadeias de produção, e nós somos um setor exportador. A região de Campinas, né, precisa muito dessa conexão com essas cadeias de produção. Isso pode ter aí algum efeito, e ao mesmo tempo, internamente, uma taxa de juros muito alta. Então, isso naturalmente vai colocando um determinado freio aí na demanda que tenha um impacto. Mas vamos falar de fevereiro. O que a gente enxergou em fevereiro? Apesar de termos uma semana a menos, o saldo foi bastante positivo. A indústria contratou mais do que o dobro aqui em Campinas, né? Olhando para o município de Campinas. E isso é uma coisa boa, porque ainda mostra que há um desempenho aí favorável nas atividades industriais. O setor da construção civil, que estava puxando muito o emprego no ano passado, caiu um pouco. Que caiu, não ficou negativo, mas ele perdeu essa atração da geração de emprego. Talvez um pouco impulsionado pelas estratégias que já estavam mais desenhadas no ano passado, de contratação e tudo mais. Esse ano está mais estável. Também é um ano de entre-safra política. Você não tem tanta obra pública acontecendo, que também dá uma atração importante para a construção. Agora temos que olhar para o serviço. O serviço, ele tem um componente sazonal em fevereiro, que são os serviços de educação. No final do ano, muitas escolas, você tem alguns ajustes aí no emprego. Quando chega nessa época do ano, você tem uma recontratação de professores, você vai ter uma movimentação aí importante. E dentro do serviço, aí é aquela história que vocês me chamam aqui, eu sempre trago mais notícias. O que a gente observou aqui no setor de serviços? Tem uma dinâmica que são atividades complementares à atividade produtiva. Né? Isso é bom, complementar é bom, mas é complementar de que jeito? Até na tua abertura, Sandra, você fala empregos com carteira. É emprego formal, mas é um emprego temporário.
É um emprego que tem uma duração menor e reflete, e é nessa hora que meu coração fica mais apertado para quem está acompanhando a dinâmica do emprego, porque a gente sabe que a indústria está contratando, mas está num cenário de um pouco, vamos dizer, um pouco de cautela. Então, ao invés de contratar de uma forma mais sistêmica, acaba se utilizando muito desses serviços que é de locação de mão de obra, que funciona um pouco nessa dinâmica da terceirização. A gente pode falar em rotatividade nesse sentido ou não? Exatamente. Você imaginar que nesse setor cerca de 60% do que é contratado é por tempo determinado, é um número muito alto. E quem são esses ali? São trabalhadores que a gente chama trabalhadores transversais da indústria. O que seria isso? É embalador, alimentador de linhas de produção, são empregos que acabam sendo muito temporários, tendem a ter um padrão de remuneração mais baixo, mas quando funciona como um contrato, em 3 meses ele acaba, aí você contrata de novo. Então isso mostra esse freio de arrumação. Vamos produzir, mas eu vou fazer um contrato que favoreça a não ter um custo maior. O custo de demissão sempre tem algumas vantagens, mas o contrato por um tempo determinado, ele coloca uma dinâmica diferente para a construção da demanda. E como que está a questão da remuneração, Eliane? Olha, o padrão de remuneração a gente sempre tem que acompanhar da seguinte maneira: quanto mais emprego estruturado é, né, com tempo indeterminado e tudo mais, maior o padrão de remuneração. Quanto mais ele vem de origem da indústria, melhor a remuneração. Então, assim, tem uma vantagem do ponto de vista da remuneração, que é o seguinte: como o mercado está aquecido, aí você vai falar, mas professora, você falou um monte de coisa, mas o mercado está aquecido, né? Você está tendo saldos positivos. Isso melhora o poder de barganha dos trabalhadores, mas essas funções, elas ficam em torno de R$2.000 e poucos reais. Nessas funções que eu falei para vocês. Agora, uma função industrial estaria numa faixa de 2.700, em média, o salário. Então, você tem um padrão aí de remuneração que favorece essa economia de custos justamente por fazer essa contratação que é mais sujeita à rotatividade, né? E o que está assegurando, então, os avanços da economia, como você pontuou, pode ainda ser refletido nos próximos meses. Eu acho que, assim, embora eu digo que a gente está vivendo um cabo de guerra aqui, porque o cenário conjuntural, ele é muito desfavorável. Subida da taxa de juros, que isso provoca aí naturalmente o encarecimento do crédito, uma dificuldade para as empresas continuarem tocando a linha de produção, pensando bem internamente mesmo. E mesmo olhando para o próprio consumidor, né, esse tipo de emprego mais temporário aí. E eu acho que o cenário mais grave que a gente tem, eu acho que é essa desorganização em termos mundiais mesmo, porque como eu falei, provavelmente, a depender de como que fique essa discussão de tarifas e tudo mais, essa inflação mundial vai contaminar a nossa inflação também. A gente quase não tem problemas relacionados à estrutura de oferta, inflação e tudo mais. A gente ainda vai trazer um outro problema relacionado a essa discussão. E tudo isso traz um freio muito grande para a atividade produtiva. Por outro lado, nós estamos tendo um governo que está tentando acalmar os ânimos e falar, olha, a gente está adotando medidas para tentar combater esse cenário de chuvas, esse cenário meio nebuloso que vem pela frente. Mas a atividade produtiva, ela é muito conservadora no sentido de tentar dar um freio para minimizar as perdas. Então, esse ano vai ser um ano bastante complicado aí, eu acho, né? Em termos de construção de expectativas.
Como o mercado de trabalho é um reflexo disso, nós vamos ter esse comportamento meio gera emprego, mas no setor de serviços, gera emprego, mas é um emprego temporário. Então, essa tensão vai permanecer, mostrando diferente do ano passado, que estava, como a gente costuma dizer, estava um céu de brigadeiro, a gente estava conseguindo ter menos turbulências aí no horizonte. Infelizmente, aí o efeito vem em cadeia, né? Eliane, exatamente. Vamos acompanhando mês a mês aí, trazendo essa Seguimos acompanhando mês a mês e torcendo para que o emprego continue, porque o que vai garantir uma maior estabilidade interna é que a gente não comece a enfrentar uma situação de aumento do desemprego, porque aí fragiliza toda, eu costumo dizer, mesmo em cenários inflacionários, é melhor que a família esteja com emprego e ter uma renda familiar do que pessoas desempregadas. Pessoas desempregadas, não adianta o produto ficar mais barato, que as pessoas não vão ter, não vai ter dinheiro para comprar. Então, é um cenário muito mais complexo. Então, que se a gente conseguir manter o emprego, talvez, a gente costuma dizer, é melhor pingar do que faltar, né? Mas é melhor manter o emprego para que a gente consiga minimamente estruturar um consumo interno que dê conta dessa atividade industrial, né? Ainda que um cenário externo extremamente complexo. Tivemos um respiro, pelo menos, então, aqui em Campinas. Vamos ver, e que março a gente continue bem e que essa questão do carnaval não prejudique aí os nossos comparativos em relação aos meses anteriores. Eliane, obrigada pela atenção mais uma vez com a gente e pela análise. Eu que agradeço. Um beijo grande para todos. Tchau, tchau. Tchau. 10 horas da manhã. Say